Imagine um culto lotado. A multidão está em silêncio, todos os olhos voltados para o púlpito. O homem que segura a Bíblia fala com eloquência. Sua voz é firme, seu olhar é seguro. Ele cita versículos, levanta as mãos, e as pessoas aplaudem, choram, dizem: esse é um homem de Deus. Mas no invisível algo ri, algo sussurra, algo se esconde atrás das palavras que parecem santas. Porque nem todo púlpito carrega luz, e nem toda voz que diz Senhor vem do Espírito Santo. Agora, escute a frase mais perturbadora que Jesus já pronunciou para os religiosos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Pare aqui. Sinta isso. Jesus não está falando com ateus, não está falando com pagãos. Ele está falando com gente que ora, que profetiza, que expulsa demônios, que cura enfermos. Ele está falando com pregadores, com ministros, com pessoas que carregam Bíblias e usam o nome dele nos lábios. E então, ele descreve a cena mais sombria do juízo. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E a resposta será como uma espada cortando a alma: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você percebe? Eles não estavam enganados sobre quem era Jesus. Eles não eram ignorantes. Eles não estavam no mundo. Eles estavam no altar. E mesmo assim, estavam perdidos. Isso deveria nos fazer tremer. Porque isso significa que não é o carisma que autentica um ministro. Não é a eloquência, não é a multidão, não são os sinais, não é o poder aparente. É a obediência, é a submissão, é a intimidade. E isso é o que falta em muitos altares hoje. Agora imagine comigo. Um homem possuído não precisa babar no chão para ser reconhecido. Ele pode vestir terno, pode segurar uma Bíblia, pode falar bonito, pode até chorar no púlpito. E mesmo assim, carregar outro espírito. Porque nem todo engano vem com chifres. Alguns vêm com microfones. E é isso que Jesus estava denunciando. Uma geração que confunde movimento com presença, que confunde barulho com unção, que confunde espetáculo com santidade. E enquanto isso, o inferno aplaude, porque sabe que o engano mais mortal não é o que vem de fora, é o que nasce dentro, no meio da congregação, no altar. Agora, vamos mergulhar no contexto. Mateus 7 está no final do Sermão do Monte. Jesus está fechando a mensagem mais impactante da história, e ele não termina com uma palavra doce. Ele termina com um alerta brutal. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Você percebe o detalhe? Eles vêm vestidos como ovelhas, não como lobos. Ou seja, a aparência engana, o tom de voz engana, a forma de falar engana, até os frutos podem enganar por um tempo. Mas cedo ou tarde, a raiz aparece. Agora segura isso. Esses homens não apenas enganam os outros, eles enganam a si mesmos. Eles acreditam que são de Deus. Eles vão chegar diante do trono e dizer: Senhor, nós te servimos. E Jesus vai olhar e dizer: eu nunca conheci vocês. Sabe o que isso significa? Que não basta conhecer o nome de Jesus. É preciso ser conhecido por ele. Não basta usar a autoridade do nome. É preciso viver sob o senhorio desse nome. E é aqui que a tensão aumenta. Porque hoje, existem púlpitos lotados de homens que sabem pregar, mas não sabem se prostrar. Que sabem falar de oração, mas não oram. Que sabem citar versículos, mas não vivem nenhum deles. Que sabem movimentar as massas, mas não sabem quebrantar-se no secreto. E sabe o que é pior? Eles continuam sendo aplaudidos, porque a geração atual ama performance, ama carisma, ama espetáculo, ama quem grita, mas não discerne quem tem raiz. E sabe o que é ainda mais sombrio?
Alguns desses ministros carregam espíritos estranhos. Eles usam a Bíblia, mas com intenções ocultas. Eles usam o nome de Cristo, mas negociam no mercado espiritual. Eles vendem bênçãos, comercializam revelações, transformam o altar em balcão. E as pessoas seguem, porque perderam o discernimento, porque confundiram prosperidade com aprovação divina, porque acreditaram que resultados sempre significam presença de Deus. Mas Jesus está dizendo, não é quem faz sinais, é quem faz a vontade do Pai. Agora deixa eu te dizer algo que vai te chocar. O inferno não se opõe ao uso da Bíblia. Ele se opõe ao uso santo da Bíblia. O inferno não teme quem prega para multidões. Ele teme quem prega com joelhos gastos no secreto. Porque não é o som da voz que abala o inferno. É a raiz que sustenta essa voz. E isso é sério. Porque quando um púlpito é tomado por outro espírito, a igreja não percebe de imediato. Porque o outro espírito não prega satanismo. Ele prega prosperidade, prega sucesso, prega um evangelho sem cruz, um evangelho sem renúncia, um evangelho onde Deus existe para servir ao homem. E as pessoas amam isso, porque isso massageia o ego, isso não confronta, isso não chama ao arrependimento. E enquanto a multidão grita aleluia, o céu se cala. Agora segura isso. O maior juízo de Deus sobre uma geração é deixá-la ouvir o que deseja. E é por isso que Jesus termina o sermão dizendo: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra iniquidade no original é anomia, que significa viver sem lei, sem governo, sem submissão. Ou seja, eles pregavam, mas viviam sem senhorio. Falavam de Cristo, mas nunca se renderam a Ele. Esse é o espírito que invade púlpitos hoje, e só há uma forma de discernir. Não é pelo brilho do carisma, é pelo peso da obediência. Agora, respira, porque o que vem a seguir vai mexer com você. Agora imagine a cena no julgamento final. A multidão diante do trono branco, rostos pálidos, olhares vazios, e de repente, vozes conhecidas se levantam. Senhor, nós pregamos em teu nome. Homens que encheram arenas, mulheres que lideraram conferências, influenciadores que viralizaram com versículos, todos dizendo a mesma coisa. Em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios, e então o silêncio mais mortal, até que a voz do próprio Cristo ecoa: Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Sabe o que isso significa? Eles nunca foram dele. Não é que perderam a salvação, é que nunca tiveram. Viviam para a plataforma, mas nunca viveram no secreto. Falavam do reino, mas não viviam sob o governo do rei. Essa é a sentença mais sombria do Novo Testamento. E isso não é sobre o futuro, é sobre agora, porque o espírito que seduziu esses homens já está agindo, dentro das igrejas, dentro dos púlpitos, nas telas, nos podcasts, e milhões aplaudem. Agora vamos expor a estratégia. O espírito estranho não chega pregando heresia escancarada. Ele não diz: adorem a Satanás. Ele diz: adorem a Deus, mas do jeito que agrada a vocês. Ele não manda rasgar a Bíblia. Ele manda usar a Bíblia para legitimar desejos carnais. Ele não manda negar Cristo. Ele manda negociar Cristo. E enquanto isso, a geração grita: esse é um homem ungido, porque confunde gritos com autoridade, confunde emoção com presença, confunde riqueza com aprovação divina. Sabe qual é a maior prova disso? Mateus 7 não fala de gente que parou de usar o nome de Jesus. Fala de gente que continuou usando até o último dia. Eles expulsaram demônios, fizeram milagres, pregaram com poder, e mesmo assim ouviram: eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque o objetivo deles nunca foi Cristo. Foi o palco, foi a fama, foi o dinheiro, foi a glória humana. E isso é assustador. Porque hoje, quantos altares viraram palcos? Quantas pregações viraram shows? Quantas mensagens são escritas para agradar algoritmos e não o céu? Quantos ministros negociam princípios para não perder seguidores? Esse é o espírito que Jesus denunciou.
o espírito da iniquidade disfarçado de evangelho. Ele não vem como lobo. Ele vem vestido de pastor, com microfone na mão, com Bíblia aberta e com um discurso cheio de carisma. Agora segura isso. O inferno não teme púlpitos cheios. Ele teme púlpitos quebrantados. Não teme pregadores famosos. Ele teme pregadores que oram no secreto, porque fama sem raiz é combustível para o engano. E hoje temos muitos rostos conhecidos, mas poucos joelhos conhecidos no céu. Agora aqui está o mistério. Jesus disse: Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. A palavra anomia significa viver sem lei, sem governo, sem submissão. Ou seja, eles pregavam sobre um Senhor, mas nunca se submeteram a ele. Eles falavam do reino, mas construíam impérios pessoais. Eles citavam versículos, mas viviam contra eles. E isso continua hoje. Homens que falam sobre santidade, mas negociam no quarto escuro. Mulheres que cantam sobre pureza, mas vivem alianças com o mundo. Pregadores que citam cruz, mas amam os aplausos mais do que o altar. E a igreja aplaude, porque perdeu o discernimento, porque prefere ouvir o que agrada, porque ama um evangelho sem cruz, um evangelho que não confronta, um evangelho onde Deus é servo dos desejos humanos. Agora olha o que Jesus diz: pelos frutos os conhecereis. Mas os frutos não são números, não são views, não são seguidores, não são estádios lotados. Fruto é caráter, fruto é renúncia, fruto é obediência quando ninguém vê. E é isso que está faltando. Sabe qual é o perigo? Quando o altar perde santidade, a igreja perde discernimento. E quando a igreja perde discernimento, ela chama luz de trevas e trevas de luz. E quando isso acontece, o juízo é inevitável. Porque Deus não negocia a sua glória. Ele não divide seu trono com outro espírito. Agora, respire, porque o que vou dizer pode mudar sua vida. O engano do fim não será ateísmo. Será um evangelho distorcido. Será gente pregando sobre Cristo, mas sem Cristo. Gente que usa a Bíblia para legitimar rebeldia. Gente que fala de graça, mas odeia santidade. Gente que exalta dons, mas despreza frutos. E sabe qual é a maior tragédia? Muitos vão ouvir e aplaudir, e poucos vão discernir. E aqui vai uma pergunta que corta como espada. Você reconheceria um púlpito tomado por outro espírito? Porque se você não reconhece, você segue. E se você segue, você se contamina. E se você se contamina, você se perde. Agora, imagine essa cena final comigo. Um templo lotado, um pregador famoso no púlpito, gente chorando, mãos levantadas, luzes brilhando, som impecável. Mas no invisível, demônios aplaudem. Porque aquele homem não prega mais pelo Espírito de Deus. Ele prega pelo espírito da vaidade, pelo espírito do lucro, pelo espírito da manipulação. E ninguém percebe, porque tudo parece tão santo. Mas o céu está em silêncio, e o inferno comemora. Agora, ouça a voz do Espírito hoje. Não corra atrás do que brilha. Corra atrás do que queima no altar da santidade. Não siga carisma. Siga caráter. Não busque quem fala bonito. Busque quem vive o que prega. Porque no último dia, Jesus não vai perguntar quantas views você teve. Ele vai perguntar: eu te conheço? E quando ele perguntar, qual será a sua resposta? Porque, se for, Senhor, em teu nome eu fiz, já é tarde demais. O que ele quer ouvir é: eu te conheço. Porque você viveu para mim. E então, hoje é o dia de parar, de olhar para dentro, de perguntar: eu sou conhecido no céu ou só famoso na terra? Eu carrego o Espírito Santo ou outro espírito me guia? Minha vida é altar ou é palco? Porque o púlpito não é lugar para estrelas, é lugar para sacrifícios. E só quem morreu para si pode subir nele. Caso contrário, é só performance. E performance não salva, só engana. E o engano leva ao inferno. Então, escreva isso na sua alma.
Carisma sem cruz é condenação, e unção sem santidade é só ilusão. Discernir não é opcional, é questão de vida ou morte. Porque no último dia, muitos vão gritar Senhor, e vão ouvir Eu nunca conheci vocês. Que isso não seja você, que isso não seja a sua história, que você seja encontrado fiel, que sua voz não seja apenas barulho, mas fruto de um coração rendido. Porque só quem é conhecido no céu pode calar o inferno. Comente agora, eu quero ser conhecido no céu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acordar. Porque a maior possessão não é a que grita, é a que prega sem cruz.